Meu primo roubou minha noiva. 8 anos depois, zombou do fato de que eu ainda estava solteiro. Mas então ele viu minha esposa. Sou Ricardo, tenho 36 anos, e nunca imaginei que voltaria a ver Fernanda depois do que aconteceu. Mas ali estava ela na festa de bodas de ouro dos meus tios, com sua mão entrelaçada na de meu primo Rodrigo, enquanto ele me lançava aquele sorriso presunçoso que eu conhecia bem demais. A última vez que os vi juntos foi há 8 anos, o dia que descobri a traição familiar. Lembro perfeitamente cada detalhe daquela tarde que destroçou minha vida. Eu tinha 27 anos, acabava de conseguir uma promoção importante no banco onde trabalhava e planejava pedir Fernanda em casamento. Naquela mesma semana havia comprado o anel, reservado o restaurante à beira-mar, ensaiado as palavras perfeitas. Tudo estava impecável até que cheguei em casa mais cedo e os encontrei no nosso quarto. Não gritei, não chorei, não fiz uma cena dramática como nos filmes, simplesmente fiquei parado na porta, observando como meu primo Rodrigo, de 24 anos naquela época, se apressava em cobrir-se enquanto Fernanda soltava um grito abafado. A traição familiar doeu mais do que qualquer coisa que eu já havia experimentado antes. Rodrigo tentou gaguejar alguma explicação. Disse algo sobre não conseguir evitar, que haviam se apaixonado, que não queriam me magoar, mas que o amor verdadeiro era mais poderoso que qualquer lealdade. Fernanda, por sua vez, teve o descaramento de me dizer que eu era demasiado previsível, demasiado focado no trabalho, que Rodrigo a fazia sentir desejada. Me virei e saí do apartamento sem dizer uma palavra sequer. Empacotei minhas coisas naquela mesma noite, enquanto eles ficaram na sala esperando que eu explodisse. Nunca aconteceu, simplesmente fui embora. A parte que mais me machucou não foi perder Fernanda. Com o tempo entendi que se ela havia me traído com meu próprio primo, jamais foi a pessoa correta para mim. O que realmente me despedaçou foi a resposta da minha família quando souberam de tudo. Minha tia Márcia chorou rios de lágrimas. Meu tio Paulo se trancou no escritório. Mas uma semana mais tarde, quando Rodrigo anunciou que ele e Fernanda estavam juntos oficialmente, meus tios aceitaram o relacionamento sem maiores questionamentos. Tia Márcia me disse que eu deveria compreender que o coração tem razões que a razão desconhece. Tio Paulo simplesmente apertou meu ombro e murmurou algo sobre o tempo curar todas as feridas. 7 meses depois, Rodrigo e Fernanda se casaram numa cerimônia íntima na praia. Eu não fui convidado. Bem, tecnicamente fui, mas foi mais uma formalidade do que um convite verdadeiro. Minha mãe me ligou chorando, suplicando que eu comparecesse para que a família parecesse unida. Me neguei categoricamente. Essa foi a última vez que falei com Rodrigo durante quase 8 anos. Mergulhei no trabalho, conquistei aquela promoção que havia estado buscando. Depois outra e outra mais. Aos 31 anos eu era gerente regional do banco mais importante da região sul. Mudei-me para outra cidade, comprei uma casa espaçosa, construí uma vida nova onde ninguém sabia absolutamente nada sobre meu primo ou minha ex-noiva. Durante esses anos, meus pais tentaram manter o contato. Vinham me visitar ocasionalmente, sempre evitando mencionar Rodrigo ou Fernanda, como se não falar sobre eles fizesse o problema desaparecer magicamente. Eu cumpria meu papel de filho educado, mas a distância emocional era evidente. Mamãe perguntava constantemente sobre minha vida amorosa. Cada visita incluía o mesmo interrogatório de sempre. Se eu estava saindo com alguém, se pensava em constituir família, se não me sentia sozinho, respondia com evasivas, mudando de assunto o mais rapidamente possível. A verdade é que depois do que aconteceu com Fernanda, tornou-se extremamente difícil voltar a confiar em alguém. Saí com algumas mulheres ao longo daqueles anos. Tive um par de relacionamentos que duraram alguns meses, mas nada sério. Havia construído muros tão altos ao redor do meu coração que parecia impossível que alguém pudesse escalá-los. Até que conheci Carolina. Foi há 4 anos numa conferência bancária internacional na Europa. Ela era representante de um importante grupo empresarial, elegante, inteligente, com um riso contagiante e uma perspectiva do mundo que me fascinou desde o primeiro instante. Era de origem espanhola, havia crescido entre Madrid e São Paulo e possuía aquela combinação perfeita de sofisticação europeia e calor latino-americano. Não foi amor à primeira vista, foi algo melhor. Foi amizade à primeira conversa. Conversamos durante horas naquela primeira noite sobre negócios, sobre viagens, sobre nossas visões do futuro. Trocamos números de telefone sem segundas intenções. Apenas 2 profissionais que haviam encontrado uma conexão intelectual interessante. Durante os seguintes 6 meses mantivemos contato. Videochamadas semanais que começaram sendo sobre projetos de trabalho e terminaram sendo sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossos medos. Carolina me contou sobre seu divórcio de anos atrás, sobre como havia reconstruído sua vida do zero. Eu contei sobre Rodrigo e Fernanda, algo que não havia compartilhado com ninguém em anos. Ela não sentiu pena de mim, não me disse que perdoasse, simplesmente me escutou, e depois me disse algo que jamais esquecerei. A melhor vingança perfeita é construir uma vida tão plena que quem te traiu perceba que você foi o prêmio que perderam. 1 ano depois de nos conhecermos, Carolina aceitou uma posição na mesma cidade onde eu vivia. Começamos a namorar oficialmente. Não houve pressa, não houve pressão. Apenas 2 pessoas maduras que haviam sido feridas antes e que estavam dispostas a se dar uma oportunidade real. Nos casamos há 2 anos numa cerimônia privada na Espanha. Apenas nossos amigos mais próximos estiveram presentes. Não convidei minha família. Mamãe descobriu pelo Instagram quando Carolina postou uma foto de nós brindando na recepção. Recebi mensagens furiosas, ligações chorosas, textos me acusando de ser cruel e vingativo. Mas não fiz por vingança. Fiz porque queria que aquele dia fosse perfeito, sem cargas do passado, sem olhares incômodos, sem ter que fingir que tudo estava bem quando claramente não estava. Depois do casamento, mantive um contato mínimo com meus pais. Ligações breves em seus aniversários, mensagens no Natal, nada mais. Nunca mencionaram Carolina diretamente, como se não falar dela a tornasse menos real. Até que chegou o convite para a festa de bodas de ouro dos meus tios. Encontrei no correio há 3 meses. Um convite formal, impresso em papel espesso com letras douradas. 50 anos de casamento que desejavam celebrar com toda a família. Ia recusar automaticamente, mas Carolina me deteve. Acho que você deveria ir, me disse uma noite enquanto jantávamos. Passaram-se 8 anos, meu amor. Você não precisa perdoá-los nem esquecer o que aconteceu, mas talvez seja momento de fechar esse capítulo apropriadamente. Dei 1000 razões de por que era má ideia. Avisei sobre o quão desconfortável seria, sobre como Rodrigo certamente aproveitaria para esfregar na minha cara, sobre como meus tios provavelmente seguiriam agindo como se nada tivesse acontecido. Então deixe que vejam o que perderam, respondeu Carolina com aquele sorriso dela que sempre me desarmava. Deixe que vejam o homem no qual você se transformou sem eles. E mais importante, deixe que vejam que você encontrou algo real, algo que vale a pena, algo que eles jamais
jamais poderão tirar de você. Ela tinha razão, sempre tinha. Então aceitei o convite. Confirmei para 2 pessoas e durante os seguintes 3 meses, enquanto a data se aproximava, senti uma mistura estranha de ansiedade e antecipação. Não sabia o que esperar. Não sabia como reagiria ao ver Rodrigo e Fernanda novamente depois de tanto tempo. O que não sabia era que aquela noite se tornaria o momento da justiça divina que havia estado esperando sem saber. A festa estava programada para as 20 horas no exclusivo restaurante Panorama Dourado, o mesmo lugar onde meus tios haviam celebrado seu casamento 50 anos atrás. Carolina e eu chegamos exatamente às 20 horas. Ela usava um vestido azul meia-noite que realçava sua figura com um corte elegante, mas não ostentoso. Levava o cabelo preso num coque baixo, brincos de pérolas que haviam pertencido à sua avó e aquele sorriso sereno que irradiava confiança. Eu vestia meu melhor terno, uma gravata que Carolina havia escolhido aquela manhã e uma determinação férrea de manter a compostura independentemente do que acontecesse. O garçom nos guiou até o salão privado que meus tios haviam reservado. Enquanto caminhávamos pelo corredor, escutei os risos familiares vindo do interior. Meu coração começou a bater mais rápido. Carolina apertou minha mão suavemente, um gesto silencioso de apoio. Entramos no salão. O silêncio foi imediato e absoluto. Meus tios estavam no centro do salão, rodeados de familiares e amigos. Minha tia Márcia, de 55 anos, vestia um vestido cor champanhe e uma expressão de surpresa absoluta. Meu tio Paulo, de 58, quase engasgou com sua bebida ao nos ver entrar, mas os olhares que mais me impactaram foram os de Rodrigo e Fernanda. Meu primo estava parado junto à mesa principal com uma taça de vinho na mão. Aos 32 anos, Rodrigo havia ganhado bastante peso. Seu cabelo começava a ralear na coroa e tinha aquela expressão de suficiência que sempre havia caracterizado sua personalidade. Vestia um terno que parecia caro, mas que ficava ligeiramente apertado, como se o tivesse comprado quando era mais magro e se recusasse a aceitar que seu corpo havia mudado. Fernanda estava ao seu lado com um vestido vermelho que tentava ser chamativo, mas que apenas conseguia parecer desesperado. Aos 35 anos, continuava sendo atraente, mas havia algo nos seus olhos que não estava ali 8 anos atrás. Uma espécie de cansaço, de resignação. Seu sorriso parecia ensaiado, como se o tivesse praticado diante do espelho tantas vezes que havia perdido toda a espontaneidade. Ricardo, minha tia foi a primeira a reagir, se aproximando de mim com os braços estendidos. Você veio. Não posso acreditar que realmente veio. Permitiu o abraço, breve e formal. Feliz aniversário, tia Márcia. Meu tio se aproximou também, dando tapinhas no meu ombro daquela maneira masculina e desconfortável que sempre havia usado para demonstrar afeto. Sobrinho, é bom te ver. Então seus olhos pousaram em Carolina e vi como a surpresa se transformava em algo mais. Admiração talvez, ou reconhecimento de que a mulher ao meu lado era alguém completamente fora do comum. Ela é Carolina, disse colocando minha mão na parte baixa das suas costas. Minha esposa. O murmúrio que percorreu o salão foi quase audível. Familiares que não me viam há anos, tios, primos, amigos dos meus tios, todos nos olhavam com uma mistura de curiosidade e assombro. Carolina estendeu sua mão em direção à minha tia com um sorriso genuíno. Senhora Márcia, é um prazer conhecê-la finalmente. Ricardo me contou tanto sobre a senhora. Minha tia tomou sua mão, mas sua expressão era difícil de decifrar. Uma mistura de confusão, surpresa e algo que poderia ter sido arrependimento. Você, sua esposa? Repetiu, como se necessitasse ouvir as palavras novamente para acreditar. Nos casamos há 2 anos, expliquei com calma. Na Espanha. Sem nos convidar, a voz de Rodrigo cortou o ar como uma lâmina, sem sequer nos avisar que, considerado da sua parte primo, me virei para encará-lo diretamente pela primeira vez em 8 anos. Considerado, repeti com voz neutra. Como quando você se deitou com minha noiva na minha própria casa. O salão ficou em silêncio absoluto. Alguns convidados olharam para outro lado, desconfortáveis. Outros ficaram congelados, como se assistissem a um acidente automobilístico do qual não conseguiam desviar o olhar. Rodrigo apertou a mandíbula. Isso foi há 8 anos, Ricardo. Já é hora de superar. Eu superei, respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. Por isso estou aqui felizmente casado enquanto você... Bem, enquanto você está aqui. A implicação ficou flutuando no ar. Carolina apertou minha mão discretamente, um sinal silencioso de que não deixasse Rodrigo me tirar do sério. Fernanda, que havia permanecido calada, finalmente falou. Sua voz soava tensa, forçada. Ricardo, eu não sabia que você tinha se casado. Parabéns. Assenti na direção dela sem dizer nada mais. Não devia explicações a ela. Não devia nada. Minha tia, desesperada por aliviar a tensão, fez um gesto em direção às mesas. Bem, tenho certeza de que todos estão com fome. Por que não nos sentamos e aproveitamos esta linda celebração? Os convidados começaram a se mover em direção aos seus lugares designados. Carolina e eu fomos guiados para uma mesa próxima à principal, mas não nela. Evidentemente, meus tios não haviam esperado que eu realmente comparecesse, e muito menos que trouxesse alguém. Enquanto nos acomodávamos, pude sentir os olhares constantes de toda a sala. Ouvia os sussurros, as especulações. Quem era aquela mulher impressionante no braço de Ricardo? Como era possível que ele tivesse se casado sem que ninguém soubesse? Por que havia vindo depois de tanto tempo? A festa começou com os típicos discursos de aniversário. Amigos dos meus tios compartilharam anedotas sobre seu casamento, seus filhos, suas conquistas como família. Cada menção à família unida me produzia uma sensação amarga na boca. Rodrigo, que havia bebido várias taças de vinho até aquele momento, decidiu que era sua vez de falar. Levantou-se ligeiramente cambaleante com aquele sorriso arrogante que eu conhecia bem demais. Quero fazer um brinde, anunciou levantando sua taça. Pelos meus tios, por 50 anos de matrimônio, de amor, de família, e já que estamos no tema de família, levantou sua taça na minha direção. Também quero brindar pelo meu primo Ricardo, que nos honra com sua presença depois de tanto tempo. O sarcasmo na sua voz era inconfundível. 8 anos, continuou Rodrigo. 8 anos sem nos vermos, sem ligações, sem visitas, sem formar parte desta família. Mas aqui está. Finalmente decidiu que valíamos a pena. Rodrigo, meu tio tentou intervir, mas meu primo o ignorou. E sabe, Ricardo, enquanto você estava ocupado sendo um ermitão, o resto de nós seguiu adiante com nossas vidas. Fernanda e eu levamos 8 anos felizmente casados. Meus tios foram incríveis, nos apoiando em tudo. E você, bem, você ainda está solteiro, dedicando sua vida ao trabalho, sem ninguém que realmente se importe com você. Deixou que as palavras flutuassem no ar, saboreando o que acreditava ser seu momento de triunfo. É triste realmente, concluiu Rodrigo. Mas suponho que algumas pessoas simplesmente não foram feitas para o amor verdadeiro e a família. Algumas pessoas estão destinadas a estar sozinhas. A humilhação pública que Rodrigo pretendia infligir teria funcionado se suas palavras fossem verdadeiras. Mas enquanto ele falava, com aquele sorriso petulante e aquela arrogância embriagada, eu simplesmente permaneci sentado,
tranquilo, com Carolina ao meu lado. Quando Rodrigo finalmente terminou seu discurso e se sentou, obviamente esperando que eu explodisse ou saísse do lugar, simplesmente tomei um gole da minha água e devolvi o olhar com calma. Você terminou? Disse com voz suave, mas clara, assegurando-me de que todos no salão pudessem me ouvir. Rodrigo piscou confuso pela minha falta de reação. Você terminou com seu pequeno discurso sobre como estou sozinho e triste? Repeti. Porque há algo que você deveria saber antes de continuar fazendo o papel de ridículo. Me pus de pé e toda a atenção do salão se concentrou em mim. Carolina me olhou com um sorriso de apoio, sabendo exatamente o que eu estava prestes a fazer. Primeiro, disse-me dirigindo não apenas a Rodrigo, mas a toda a sala. Não estou sozinho. Não estive nos últimos 4 anos. Me virei em direção a Carolina e estendi minha mão. Ela a tomou e se pôs de pé ao meu lado, radiante, elegante, completamente segura de si mesma. Todos. Esta é Carolina Ruiz de Santander, minha esposa. Nos conhecemos há 4 anos numa conferência internacional em Barcelona. Nos casamos há 2 anos na Espanha. E antes que continue com suas suposições, Rodrigo, deixe-me esclarecer algo. Não estou sozinho. Nunca estive desde que ela entrou na minha vida. Carolina cumprimentou com graça o salão, seu sorriso tranquilo, mas poderoso. O contraste entre ela e Fernanda era impossível de ignorar. Enquanto Fernanda tentava parecer elegante com um vestido que gritava por atenção, Carolina simplesmente era elegante, sem esforço, sem pretensões. Vi como a expressão de Rodrigo mudava de arrogância para confusão. Seus olhos percorreram Carolina de cima a baixo, processando o que estava vendo. Fernanda, por sua vez, havia ficado pálida. Sua mão apertava a taça de vinho com tanta força que temi que o cristal se quebrasse. Segundo, continuei olhando diretamente para Rodrigo. Enquanto você ficou aqui, na mesma cidade, trabalhando no negócio de carros usados do seu sogro, eu me tornei gerente regional do Banco Continental. Gerencio operações em 7 países. Viajo pelo mundo regularmente e sim, trabalho muito. Mas não porque esteja sozinho ou triste. Trabalho porque amo o que faço e porque construí uma carreira da qual me orgulho. O silêncio no salão era tão denso que poderia ter sido cortado com uma faca. Meus tios me olhavam com olhos arregalados, como se estivessem vendo um estranho em lugar do sobrinho. Provavelmente era. Não me conheciam realmente. Nunca haviam se dado ao trabalho de perguntar sobre minha vida depois que parti. E terceiro, disse, minha voz tomando um tom mais frio. Enquanto você celebra ter construído sua vida sobre os escombros da traição familiar, eu construí a minha sobre valores reais. Lealdade, honestidade, respeito. Coisas que evidentemente não significam muito para você. Sentei-me novamente, Carolina ao meu lado, sua mão encontrando a minha sob a mesa. A mensagem havia sido entregue, clara, direta, sem gritos, sem drama, apenas fatos. Rodrigo permaneceu no seu lugar, seu rosto vermelho pela humilhação pública que acabava de experimentar. Fernanda olhava seu prato, incapaz de levantar a vista. E meus tios finalmente pareciam compreender a magnitude do que haviam perdido ao escolher Rodrigo sobre mim todos aqueles anos atrás. Mas a noite apenas começava e o que viria depois seria ainda mais revelador. O resto da festa transcorreu num silêncio incômodo, interrompido apenas por conversas forçadas e o tinir de talheres contra a porcelana. Rodrigo havia perdido toda sua bravata anterior e agora bebia em silêncio, lançando-me olhares ressentidos a cada poucos minutos. Fernanda não havia provado sua comida. Simplesmente movia a salada no prato, enquanto observava Carolina com uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Minha tia tentou normalizar a situação falando com Carolina sobre temas triviais, o clima, a decoração do restaurante, qualquer coisa para preencher o vazio. Mas Carolina, com sua graça natural, respondia amablemente enquanto mantinha uma distância cortês que deixava claro que não estava ali para ganhar a aprovação de ninguém. Foi durante a sobremesa quando as coisas tomaram um rumo inesperado. Minha tia Glória, a irmã mais velha do meu tio Paulo, uma mulher de 62 anos conhecida por sua franqueza brutal, decidiu que já havia tido o suficiente do ambiente tenso. Levantou-se com sua taça de champanhe, batendo-a levemente com uma colherinha para chamar a atenção. Já que estamos compartilhando discursos honestos esta noite, anunciou com voz firme. Eu também tenho algo a dizer. Paulo, meu tio, empalideceu ligeiramente. Glória, talvez não seja o momento. É exatamente o momento, o interrompeu. Guardei silêncio durante 8 anos, respeitando sua decisão de manter a paz familiar. Mas depois de escutar o discurso ridículo de Rodrigo, creio que alguém precisa dizer algumas verdades. Todos os olhos se voltaram para ela. Carolina apertou minha mão sob a mesa, sua expressão mostrando curiosidade. Há 8 anos, continuou a tia Glória, esta família tomou uma decisão vergonhosa. Quando Rodrigo traiu seu próprio primo da maneira mais baixa possível, quando destroçou a confiança e o respeito que deveria existir entre família, vocês, apontou para meus tios, escolheram o caminho fácil. Escolheram fingir que tudo estava bem, que o amor verdadeiro justificava a traição, que Ricardo simplesmente deveria superar e seguir adiante. Tia Márcia começou a protestar. Glória, você não entende. Entendo perfeitamente, Márcia, interrompeu minha tia. Entendo que tomaram o caminho fácil porque Rodrigo sempre foi mais fraco, mais dependente de vocês. Entendo que temiam que se o rejeitassem, o perderiam. Então sacrificaram Ricardo, o sobrinho que sempre foi autossuficiente, o que sempre se virava sozinho, o que não necessitava que o resgatassem constantemente de seus erros. As palavras da minha tia ressoaram no salão como sinos de verdade. Vários familiares assentiam discretamente. Evidentemente não era a única que havia pensado isso durante anos. E agora, disse a tia Glória, olhando Rodrigo diretamente, você tem o descaramento de zombar do seu primo por estar sozinho, quando você roubou sua noiva e depois teve a audácia de casar-se com ela. Fala de amor verdadeiro e família, mas que tipo de amor se constrói sobre uma base de traição? Que tipo de família justifica isso? Rodrigo se levantou bruscamente, sua cadeira raspando ruidosamente contra o chão. Você não tem direito de me julgar. Você não sabe o que sentimos, Fernanda e eu. Sei o que qualquer pessoa decente saberia. Interrompeu minha tia, que se realmente amava Fernanda, se realmente não podia evitar. O mínimo que deveria ter feito era falar com seu primo primeiro, terminar o noivado apropriadamente, não se arrastar para a cama dele como um covarde e destruir tudo o que ele considerava sagrado. O rosto de Rodrigo estava vermelho como um tomate. Abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Fernanda havia começado a chorar silenciosamente, sua maquiagem escorrendo pelas bochechas. Meu tio finalmente encontrou sua voz.
voz. Glória, acho que já é suficiente. Este não é o momento nem o lugar. Paulo, minha tia o olhou com uma mistura de decepção e afeto. Você é meu irmão e te amo, mas foi um covarde. Ambos foram, acrescentou olhando para minha tia. Tiveram a oportunidade de fazer o correto há 8 anos. Poderiam ter dito a Rodrigo que suas ações tinham consequências. Poderiam ter mostrado que a lealdade familiar significa algo. Em vez disso, escolheram o caminho fácil e perderam seu sobrinho no processo. Voltou-se para mim, seus olhos suavizando. Ricardo, não te vi todos estes anos, mas tenho seguido sua carreira à distância. Sua mãe me conta coisas, embora provavelmente não devesse, acrescentou com um sorriso irônico. Estou orgulhosa do homem no qual te transformaste. Estou orgulhosa de que não ficaste aqui te afogando em autopiedade ou buscando vingança perfeita. Partiste e construíste algo real, algo valioso. Então olhou Carolina com aprovação. E aparentemente, encontraste alguém que vale a pena. Alguém que claramente vê em ti o que tua família foi demasiado cega para ver. Carolina sorriu calorosamente para minha tia. Obrigada, senhora. Isso significa muito. A tia Glória levantou sua taça, brindo por Ricardo e Carolina, por construir uma vida baseada em respeito mútuo e amor verdadeiro, por demonstrar que a justiça divina existe, ainda que demore 8 anos para chegar. Vários familiares levantaram suas taças, alguns mais entusiastas que outros. Meus tios não o fizeram. Rodrigo e Fernanda tampouco, mas não importava. A mensagem havia sido enviada e recebida. Depois do brinde da tia Glória, o ambiente no salão mudou notavelmente. Alguns familiares começaram a se aproximar da nossa mesa, perguntando genuinamente sobre minha vida, meu trabalho, me parabenizando pelo casamento. Meu primo André, com quem havia sido próximo durante a infância, me abraçou e disse em voz baixa: sempre soube que Rodrigo e seus pais se equivocaram. Carolina manejou toda a atenção com sua elegância característica. Respondia perguntas sobre como nos conhecemos, sobre seu trabalho como consultora empresarial internacional, sobre nossas vidas na cidade. Cada resposta deixava cada vez mais claro que não éramos um casal comum, que havíamos construído algo sólido e real. Enquanto isso, Rodrigo e Fernanda permaneciam isolados na mesa deles. As pessoas os evitavam como se a traição familiar fosse contagiosa. Pude ver como Fernanda tentava iniciar conversas com algumas primas, apenas para ser recebida com respostas curtas e frias. Rodrigo, cada vez mais embriagado, limitava-se a beber e olhar com ressentimento todos que se aproximavam para me cumprimentar. Foi por volta das 22 horas quando Fernanda se levantou abruptamente e saiu do salão. Carolina me olhou, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Assenti ligeiramente, dando permissão para fazer o que estava pensando. Vou ao banheiro, anunciou Carolina em voz baixa. Volto em um momento. Vi ela se afastar, consciente de que provavelmente ia encontrar-se com Fernanda. Parte de mim queria detê-la, protegê-la de qualquer drama desnecessário, mas Carolina não necessitava minha proteção. Era mais que capaz de manejar qualquer situação. Enquanto Carolina estava ausente, meu tio finalmente se aproximou da minha mesa. Parecia mais velho do que eu recordava, com mais cabelos brancos, mais rugas ao redor dos olhos. Sentou-se na cadeira que Carolina havia deixado vazia sem perguntar se podia fazê-lo. Ricardo, começou, sua voz cansada. Precisamos conversar. Olhei para ele sem expressão. Estamos conversando, suspirou pesadamente. Sua tia Glória, o que ela disse era verdade, o interrompi. Cada palavra. Fizemos o que acreditamos ser melhor naquele momento. Tentou se justificar. Rodrigo é seu primo. Fernanda bem. Pareciam realmente apaixonados. Não queríamos dividir a família mais do que já estava dividida. Então me sacrificaram, disse com calma. Porque era mais fácil perder o sobrinho que iria embora de qualquer forma do que confrontar o sobrinho que sempre necessita ser resgatado. Meu tio estremeceu como se eu o tivesse golpeado. Não foi assim. Tio, o interrompi novamente. Não vim aqui esta noite buscando desculpas ou explicações. Vim porque Carolina pensou que eu necessitava fechar este capítulo apropriadamente e ela tinha razão. Agora vejo claramente. O que você vê? Perguntou ele. Sua voz apenas um sussurro. Vejo que durante 8 anos me culpei por não ser suficiente, por não ser o tipo de sobrinho que merecia ser defendido. Mas esta noite percebi que o problema nunca fui eu. Fui eu quem partiu porque era o correto, porque tinha dignidade suficiente para não ficar num lugar onde minha dor importava menos que o conforto de todos os demais. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas do meu tio, algo que não havia visto desde que eu era criança. Ricardo, sinto muito. Sinto muito pelo modo como manejamos tudo. Sua tia e eu cometemos um erro terrível. Sim, cometeram. Assenti. E esse erro custou conhecer o homem no qual me transformei. Custou estar no meu casamento. Custou conhecer Carolina durante os últimos 2 anos. Custou ser parte dos momentos mais importantes da minha vida. Limpou as lágrimas desajeitadamente com as costas da mão. Podemos? Há alguma maneira de consertar isto? Não sei, respondi honestamente. Isso depende de vocês. Depende de se estão dispostos a reconhecer realmente o que fizeram. Não apenas com palavras, mas com ações. Depende de se estão prontos para deixar de proteger Rodrigo das consequências de suas decisões. Rodrigo também é meu filho, disse meu tio debilmente. E eu também sou seu sobrinho, repliquei. Ou ao menos era. Mas durante 8 anos me trataram como se minha dor não importasse. Como se minha ausência fosse apenas uma birra que eventualmente superaria. Nunca se perguntaram o que eu estava sentindo, o que estava vivendo, se estava bem ou não. Meu tio abriu a boca para responder, mas justo nesse momento, Carolina voltou. Sua expressão era serena, mas havia algo nos seus olhos que me dizia que havia ocorrido algo significativo no banheiro. Meu tio se levantou rapidamente, limpando as bochechas. Carolina, murmurou em forma de cumprimento. Senhor Paulo, respondeu ela educadamente, tomando seu assento. Meu tio nos olhou a ambos por um momento mais, claramente querendo dizer algo mais, mas incapaz de encontrar as palavras. Finalmente assentiu desajeitadamente e voltou à mesa principal onde minha tia o esperava com expressão ansiosa. O que aconteceu? Perguntei a Carolina em voz baixa. Ela tomou um gole da sua água antes de responder. Tive uma conversa interessante com Fernanda. Minhas sobrancelhas se levantaram involuntariamente. Fernanda te falou? Mais bem chorou comigo, corrigiu Carolina. No início tentou ser hostil, perguntando quem era eu para julgá-la, que não conhecia sua história, mas então desmoronou. Inclinei-me para a frente, genuinamente curioso. O que ela te disse? Carolina olhou em direção à mesa onde Fernanda havia voltado e estava sentada com a cabeça baixa. Me disse que o último ano foi o pior da sua vida, que Rodrigo se tornou cada vez mais ressentido, mais amargo, que bebe demais,
que constantemente a compara com outras mulheres, que lembra a ela que deixou um homem de sucesso por ele, e que deveria estar agradecida de que ele ainda a queira. Senti uma mistura de emoções ante essa revelação. Não era satisfação exatamente, mas tampouco era pena. Era mais bem uma confirmação de algo que havia suspeitado durante anos, que um relacionamento construído sobre traição familiar nunca poderia ser verdadeiramente feliz. Ela disse algo mais? Perguntei. Carolina assentiu lentamente. Me disse que quando te viu entrar esta noite percebeu algo, que durante 8 anos se convenceu de que tomou a decisão correta, que Rodrigo era mais emocionante, mais espontâneo, mais vivo que você. Mas te vendo agora, vendo o homem no qual te transformaste, vendo como me olhas e como eu te olho, finalmente entendeu o que realmente perdeu. Ela não perdeu nada, disse firmemente, porque nunca me teve realmente. Se tivesse tido, nunca teria feito o que fez. Isso mesmo disse a ela, sorriu Carolina. Também disse que o amor verdadeiro não é apenas paixão ou emoção, é respeito, é lealdade, é escolher a mesma pessoa cada dia, ainda quando é difícil. Disse que você e eu construímos nosso matrimônio sobre uma base sólida, não sobre os escombros da dor de outra pessoa. Amava ela naquele momento mais do que acreditava possível. Carolina não havia ido ao banheiro para confrontar Fernanda ou vingar-se. Havia ido porque viu alguém em dor e respondeu com compaixão, mas também com verdade. Essa era a diferença entre ela e qualquer outra pessoa que havia conhecido antes. Como reagiu ela? Perguntei. Chorou mais, respondeu Carolina simplesmente. Depois me agradeceu por ser honesta com ela. Disse que ninguém lhe havia falado assim em anos, que todos simplesmente fingiam que tudo estava bem quando claramente não estava. Antes que pudesse responder, Rodrigo apareceu cambaleando em direção à nossa mesa. Sua gravata estava solta, seu rosto vermelho, seus olhos vítreos pelo álcool. Deteve-se diante de nós, balançando ligeiramente. Então, disse arrastando as palavras. Esta é a famosa Carolina, a mulher perfeita que faz meu primo parecer tão bem. Rodrigo, disse com voz de advertência. Vá embora. Está bêbado. Claro que estou bêbado, cuspiu. É uma festa, não é? Estamos celebrando. Estamos celebrando 50 anos do casamento perfeito dos meus tios. Estamos celebrando seu casamento perfeito. Tudo é perfeito para você agora, não é, Ricardo? Carolina colocou uma mão no meu braço, um sinal silencioso de que o deixasse falar, que deixasse Rodrigo se enterrar mais fundo na sua própria miséria. Sabe o que é engraçado? Continuou Rodrigo, se aproximando perigosamente da nossa mesa. Eu ganhei. Há 8 anos. Te tirei tudo. Tirei sua noiva. Fiquei com o amor da família. E você o que fez? Fugiu como um covarde. Não fugi, respondi com calma. Fui embora porque tinha demasiado respeito por mim mesmo para ficar num lugar onde minha dor era ignorada. Dor, riu amargamente. Você nem sequer a amava realmente. Se a amasse, teria lutado por ela. Mas não o fez. Simplesmente partiu. Você tem razão, disse. E vi como a surpresa cruzava seu rosto. Não lutei por Fernanda. E sabe por quê? Porque percebi algo naquela tarde quando os encontrei juntos. Percebi que se ela era capaz de me trair daquela maneira com meu próprio primo, então nunca foi a pessoa correta para mim. Levantei-me enfrentando-o diretamente. Então obrigado, Rodrigo. Obrigado por me mostrar quem Fernanda realmente era, antes que eu cometesse o erro de casar-me com ela. Obrigado por me salvar de uma vida de dúvidas e desconfiança. E sobretudo, obrigado por ser exatamente quem você é, porque sua traição familiar me libertou para encontrar algo real. Rodrigo me olhou com ódio puro. Acha que é melhor que eu? Acha que ganhou? Não acho que ganhei, respondi. Sei que ganhei. Olhe minha vida, Rodrigo. Depois olhe a sua. Diga-me quem realmente saiu ganhando em tudo isto. Por um momento pensei que ia me golpear. Seus punhos se fecharam. Sua mandíbula se tensionou. Mas então, tão rápido quanto havia chegado a raiva, desvaneceu. Seus ombros afundaram, seu rosto se enrugou, e por um segundo, vi o primo mais novo que costumava me admirar, antes que tudo se destruísse. Começou, mas não pôde continuar. Virou-se e tropeçou em direção ao banheiro, deixando-nos num silêncio tenso. Carolina e eu permanecemos sentados em silêncio durante vários minutos depois que Rodrigo se foi. O salão havia esvaziado consideravelmente. Muitos convidados, desconfortáveis com as tensões familiares que haviam presenciado, haviam começado a se despedir discretamente dos meus tios e partir. Minha tia se aproximou da nossa mesa, seus olhos vermelhos e inchados de chorar. Sentou-se sem pedir permissão, me olhando com uma expressão de súplica que não lhe havia visto desde que eu era criança, e me negava algo que realmente queria. Ricardo, começou com voz trêmula. Preciso que saiba algo. Todos estes anos não passou um único dia em que não pensasse em você, em que não me perguntasse como estava, se era feliz. Mas você nunca ligou, respondi sem emoção. Nunca perguntou realmente. Enviava mensagens em aniversários e Natal, mas nunca perguntou como me sentia com tudo que aconteceu. Tinha medo, admitiu. As lágrimas começando a correr pelas bochechas. Tinha medo de que se pressionasse muito você se afastaria completamente. Tinha medo de te perder por completo. Então me perdeu de qualquer forma, disse suavemente. Porque a distância que manteve por medo criou exatamente o que temia. Converti-me num estranho. Alguém que aparece em fotos de redes sociais, mas que não é realmente parte da sua vida. Sei, sussurrou. Sei, e não sabe quanto me arrependo. Quando vi aquela foto do seu casamento no Instagram, quando percebi que você havia se casado sem nós, sem sequer nos dizer, partiu meu coração. Carolina, que havia estado escutando em silêncio, falou pela primeira vez. Senhora Márcia, com todo respeito, Ricardo não se casou sem vocês para machucá-los. Casou-se sem vocês, porque aquele dia era sobre nós. Sobre nosso amor verdadeiro, sobre começar nossa vida juntos sem as sombras do passado. Não foi um ato de vingança perfeita, foi um ato de autocuidado. Minha tia olhou Carolina com uma mistura de surpresa e compreensão gradual. Você entende, não é? Entende o que aconteceu? Como nos equivocamos? Entendo que tomaram decisões que machucaram profundamente seu sobrinho, respondeu Carolina com gentileza, mas firmeza. Entendo que priorizaram manter a paz sobre fazer o correto, e entendo que essas decisões tiveram consequências que duraram uma década. Minha tia assentiu lentamente, limpando as lágrimas com um guardanapo. Você é boa pra ele, posso ver. A forma como te olha, a forma como fala de ti. Nunca vi isso com Fernanda. Porque o que Ricardo e eu temos é diferente, explicou Carolina. Está construído sobre respeito mútuo, sobre comunicação honesta, sobre escolher estar juntos cada dia, não sobre paixão impulsiva ou traição familiar. Minha tia estremeceu ante a menção da traição, mas não argumentou. Em vez disso, voltou-se para mim novamente. O que posso fazer, Ricardo? O que podemos fazer seu tio e eu para começar a reparar isto? Honestamente, tia Márcia, suspirei. Não sei. O dano de 8 anos não se conserta numa noite, não se conserta com desculpas e lágrimas, conserta-se com ações consistentes ao longo do tempo. Estamos dispostos, disse ela rapidamente, ao que for necessário. Então comecem sendo honestos, disse, consigo mesmos, comigo, com toda a família. Deixem de fingir que o que Rodrigo fez
fez estava bem só porque resultou num casamento. Reconheçam que tomaram o caminho fácil e que isso teve um custo. Vamos fazer. Prometeu. Vou fazer. E Rodrigo, continuei, necessita enfrentar as consequências de suas ações. Não podem seguir resgatando-o, cobrindo-o, justificando-o. Se realmente querem reconstruir esta família, ele necessita crescer e assumir responsabilidade. Minha tia assentiu, embora pudesse ver a luta interna nos seus olhos. Rodrigo sempre havia sido sua fraqueza, seu bebê, o que necessitava proteção. Mudar isso não seria fácil para ela. Carolina e eu vamos embora em breve, anunciei. Foi uma noite longa e emocionalmente exaustiva. Por favor, minha tia estendeu sua mão em direção à minha. Posso te ligar? Não para te pressionar ou forçar nada, só para conversar, para te conhecer novamente. Olhei Carolina buscando sua opinião silenciosa. Ela assentiu levemente, dando-me sua bênção. Pode ligar. Acedi finalmente. Mas tia Márcia, necessito que entenda algo. Se vamos reconstruir algum tipo de relação, tem que ser real. Não mais fingimentos, não mais segredos, não mais favoritismos. Se não pode fazer isso, então é melhor deixar assim. Posso, insistiu. Prometo. Levantamo-nos para ir embora. Meu tio havia se aproximado durante a conversa, mantendo-se ao fundo, mas escutando cada palavra. Quando passamos ao lado dele, me deteve com uma mão no meu ombro. Sobrinho, disse, sua voz rouca de emoção. Sei que não mereço seu perdão, mas quero que saiba que estou orgulhoso do homem no qual te transformaste. Não graças a nós, mas apesar de nós. Assenti sem confiar na minha voz para responder. Havia esperado escutar essas palavras durante 8 anos, e agora que finalmente as escutava, não sabia como me sentir a respeito. Carolina e eu nos despedimos dos poucos familiares que restavam. A tia Glória me abraçou fortemente e sussurrou no meu ouvido. Sabia que seria você quem triunfaria. Sempre soube. Enquanto caminhávamos até o estacionamento, o ar fresco da noite foi um alívio bem-vindo depois da atmosfera carregada do salão. Carolina entrelaçou seu braço com o meu, apoiando sua cabeça no meu ombro. Como te sentes? Perguntou suavemente. Exausto, admiti, mas também libertado, como se finalmente tivesse fechado uma porta que havia estado aberta durante demasiado tempo. Estou orgulhosa de ti, disse, de como manejaste tudo. Não te rebaixaste ao nível dele. Não buscaste vingança perfeita. Apenas disseste tua verdade e deixaste que falasse por si mesma. Aprendi com a melhor. Sorri, beijando sua testa. Chegamos ao nosso carro, um sedã de luxo que refletia o sucesso que havia construído. Justo quando estava abrindo a porta para Carolina, escutei passos apressados atrás de nós. Ricardo, espere. Girei-me para encontrar Fernanda correndo em nossa direção, seus saltos ressoando contra o pavimento. Deteve-se a uns metros de distância, ofegante ligeiramente com a maquiagem escorrida e o cabelo despenteado pelo vento. Preciso falar contigo, disse, sua voz desesperada. Por favor. Carolina me olhou, uma pergunta silenciosa nos seus olhos. Assenti levemente. Está bem, amor. Será só um momento. Estarei no carro, disse Carolina, apertando minha mão antes de subir no veículo. Fernanda e eu ficamos de pé no estacionamento. O silêncio entre nós, cheio de 8 anos de coisas não ditas. O que você quer, Fernanda? Perguntei sem crueldade, mas sem cordialidade tampouco. Ela se abraçou como se tivesse frio apesar da noite temperada. Preciso que saiba que sinto muito. Sei que é demasiado tarde. Sei que provavelmente não significa nada para ti agora, mas preciso dizer. Está bem, disse simplesmente. Não, não está bem, insistiu, sua voz quebrando. Nada esteve bem desde aquela tarde. Pensei que estava escolhendo a paixão sobre a estabilidade, a emoção sobre o previsível, mas o que realmente estava fazendo era destruir algo real por algo que apenas parecia emocionante na superfície. Por que está me dizendo isto agora? Perguntei. Depois de 8 anos? Por que te ver esta noite, ver como olhas Carolina, como ela te olha, como são juntos? Percebi o que realmente perdi. E não é só você, Ricardo. Perdi a oportunidade de ter o que vocês têm. Amor verdadeiro, respeito real. Um casal que se escolhe mutuamente cada dia. Você e Rodrigo poderiam ter isso, sugeri. Embora ambos soubéssemos que não era verdade. Ela riu amargamente. Rodrigo não me escolheu porque me amava. Escolheu-me porque eu era sua. Todo o nosso relacionamento foi sobre você. Sobre demonstrar que ele podia te tirar algo, que podia ganhar. E eu fui tola o suficiente para acreditar que isso era amor. Sinto muito, disse. E dizia sério. Sinto que tenha passado 8 anos num relacionamento que não te faz feliz. Foi meu, admitiu. Meu erro. E agora tenho que viver com as consequências. Mas, Ricardo, preciso que saiba algo. Se pudesse voltar no tempo, se pudesse desfazer o que fiz, deteve-se como se percebesse que não havia palavras que pudessem mudar o passado. Eu não o faria, disse suavemente. Se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada porque tudo o que aconteceu me levou exatamente aonde necessitava estar. Levou-me a Carolina. Levou-me a uma vida que amo. Levou-me a converter-me no homem que sou hoje. Fernanda assentiu, novas lágrimas correndo pelas bochechas. Ela tem sorte, Carolina. Tem sorte de te ter. E eu de tê-la, respondi. Essa é a diferença, Fernanda. Não se trata de quem tem sorte. Trata-se de duas pessoas que escolhem construir algo juntas, que se respeitam mutuamente, que são honestas ainda quando é difícil. Ela olhou em direção ao carro onde Carolina me esperava pacientemente. Cuide dela, disse em voz baixa. E deixe que ela cuide de ti. Faço isso, prometi. Todos os dias. Fernanda deu um passo em minha direção como se fosse me abraçar, mas se deteve. Em vez disso, simplesmente assentiu uma última vez e se virou, caminhando de volta em direção ao restaurante com os ombros curvados e a cabeça baixa. Subi no carro onde Carolina me esperava com uma expressão de compreensão. Ela está bem? Perguntou. Estará bem, respondi. Eventualmente. Todos estaremos. Enquanto dirigíamos de volta para nossa casa, para nossa vida, deixei que o peso da noite deslizasse dos meus ombros. Havia enfrentado meu passado, havia dito minha verdade e havia descoberto que a justiça divina não se tratava de vingança ou de ver outros sofrerem. Tratava-se simplesmente de viver bem, de construir algo real, de escolher o amor verdadeiro sobre o ressentimento. Os dias seguintes à festa de aniversário foram estranhamente tranquilos. Carolina e eu voltamos à rotina normal. Trabalho, jantares juntos, noites assistindo séries, fins de semana explorando a cidade. Era como se a confrontação com minha família tivesse sido um sonho, exceto pelo fato de que meu telefone agora recebia mensagens regulares da minha tia. No início, eram textos curtos e cautelosos. Bom dia, Ricardo. Espero que tenha um bom dia. Depois se tornaram mais pessoais. Vi uma notícia sobre o Banco Continental. Deve estar muito ocupado com a expansão para o Chile. E finalmente o que acredito que realmente queria dizer todo o tempo. Sinto sua falta, sobrinho. Sinto falta de te conhecer. Não respondia todas as mensagens. Algumas simplesmente lia e deixava sem resposta. Outras mereciam uma resposta breve. Obrigado, tia Márcia. Ou sim, o projeto do Chile é desafiador, mas emocionante. Não estava pronto para longas conversas, mas estava disposto a dar pequenos passos. Meu tio, fiel à sua natureza mais reservada, enviava mensagens menos frequentes, mas mais significativas. Uma em particular me chegou ao coração. Tenho estado refletindo sobre o que disseste na festa. Tens razão. Tomei o caminho fácil porque tinha medo de perder Rodrigo, mas ao fazê-lo
gelo te perdi a ti. Esse foi o verdadeiro erro. Carolina me encorajava a manter estas linhas de comunicação abertas. Não tens que perdoar imediatamente, me dizia enquanto preparávamos o jantar juntos. Mas dar-lhes a oportunidade de demonstrar que podem mudar, isso não é para eles, é para ti. Para que não carregues com a culpa de não tê-lo tentado. 3 semanas depois da festa, recebi uma ligação inesperada. Era da tia Glória. Ricardo, disse sem preâmbulos, preciso te contar algo. Rodrigo e Fernanda estão se separando. Detive-me no meio da rua caminho a uma reunião importante. O quê? Estão se separando, repetiu. Tua tia me ligou ontem à noite histérica. Ao que parece, depois da festa de aniversário, as coisas entre eles se deterioraram rapidamente. Rodrigo tornou-se mais ressentido, mais amargo. Fernanda finalmente teve a coragem de admitir que não era feliz e que não podia seguir fingindo. Não sei o que dizer, admiti. Não tens que dizer nada, respondeu minha tia. Só pensei que deverias saber. E Ricardo, isto não é tua culpa. Não é culpa de ninguém, exceto deles dois. Construíram seu relacionamento sobre uma base podre e eventualmente essa base desmoronou. Como estão meus tios? Perguntei. Tua tia está devastada, como era de se esperar. Teu tio está tentando manter a calma, mas posso ver que isto também está afetando-o. Acho que finalmente estão começando a perceber o dano real que causaram ao permitir que esse relacionamento continuasse. Aquela noite contei a Carolina sobre a ligação. Ela escutou em silêncio enquanto eu processava a informação em voz alta. Parte de mim se sente, não sei, justificado, admiti. Como se o universo finalmente estivesse demonstrando que eu tinha razão, que um relacionamento construído sobre traição familiar nunca podia ser sólido. E a outra parte de ti? Perguntou Carolina suavemente. A outra parte se sente triste, confessei. Triste pelo tempo perdido, pelos relacionamentos danificados, pelo fato de que todos perdemos tanto neste desastre. Carolina tomou minha mão. Isso te faz humano, meu amor, e te faz melhor pessoa que aqueles que apenas sentiriam satisfação. Um mês depois, minha tia ligou pedindo que nos reuníssemos. Só nós dois, disse. Sem seu tio, sem Rodrigo, só você e eu. Aceitei encontrá-la numa cafeteria neutra. Não na casa dela nem na minha. Quando cheguei, já estava sentada numa mesa do canto com um café diante dela, que parecia não ter tocado. Parecia menor do que eu recordava, mais frágil. Obrigada por vir, disse quando me sentei diante dela. Pedi meu próprio café antes de responder. Você disse que queria conversar. Ela assentiu, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto envolviam a xícara. Suponho que já soube sobre Rodrigo e Fernanda. A tia Glória me contou. Confirmei. Tem sido horrível, Ricardo. Rodrigo está vivendo conosco novamente. Não trabalha. Mal sai do seu quarto. Fernanda mudou-se com seus pais. Ambos estão destroçados. Esperou como se quisesse que eu dissesse algo compassivo, que oferecesse ajuda. Não o fiz. Simplesmente esperei que continuasse. Seu tio e eu temos conversado muito estas últimas semanas. Continuou finalmente. Sobre tudo o que aconteceu. Sobre as decisões que tomamos e percebemos algo terrível. Ricardo, te sacrificamos. Te sacrificamos para manter a ilusão de que tudo estava bem. De que éramos uma família perfeita. Sua voz quebrou. E ao fazê-lo perdemos nosso sobrinho. O sobrinho do qual deveríamos ter estado mais orgulhosos. Não soube o que dizer. Durante 8 anos havia esperado escutar isto. E agora que estava escutando, não sentia a satisfação que esperava. Apenas sentia cansaço. Tia Márcia, disse finalmente, quebrando o silêncio que havia se instalado entre nós. Aprecio que esteja aqui. Aprecio que finalmente esteja reconhecendo o que aconteceu. Mas necessito ser honesto contigo. Não sei se posso simplesmente perdoar e esquecer 8 anos de dor. Não estou pedindo que esqueças, disse rapidamente. Nunca poderia te pedir isso. Só estou pedindo a oportunidade de demonstrar que posso ser melhor, que podemos ser melhores. Como? Perguntei sem hostilidade, mas com genuína curiosidade. Como planeja ser diferente? Ela respirou profundamente, como se estivesse se preparando para esta pergunta. Para começar, seu tio e eu dissemos a Rodrigo que necessita sair de nossa casa. Demos-lhe 2 meses para encontrar seu próprio lugar. Não mais resgates. Não mais permitir que evite enfrentar sua vida. Isso deve ter sido difícil para você, observei. Sempre protegeu Rodrigo. Demasiado, admitiu, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Protegi-o tanto que nunca lhe permiti crescer. Nunca lhe permiti enfrentar consequências reais, e ao fazê-lo converti-o num homem que não pode sustentar-se por si mesmo. Tomou um gole trêmulo do seu café antes de continuar. Também queremos conhecer melhor Carolina, convidá-la para jantar, passar tempo com ela, demonstrar-lhe que a valorizamos não só como tua esposa, mas como pessoa. Se ela estiver disposta, claro. Terei que perguntar-lhe, disse. Mas acredito que estaria aberta à ideia. Carolina acredita em dar segundas oportunidades quando as pessoas demonstram mudança genuína. Minha tia sorriu debilmente. Parece sábia. É, concordei. É a pessoa mais sábia que conheço. Houve outro silêncio, mas este foi mais confortável. Minha tia brincava com seu guardanapo, claramente querendo dizer algo mais, mas lutando para encontrar as palavras. O que mais, tia? Encorajei suavemente. Ela me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que havia começado nossa conversa. Quero te conhecer, Ricardo. Realmente te conhecer. Não só saber sobre teu trabalho ou onde vives. Quero saber o que te faz feliz, o que te preocupa, quais são teus sonhos. Quero ser tua tia de verdade, não só alguém que compartilha teu sangue. A vulnerabilidade na sua voz era genuína. Esta não era a tia perfeitamente composta que sempre apresentava uma fachada impecável diante do mundo. Esta era uma mulher quebrada que finalmente estava admitindo seus erros. Isso vai levar tempo, disse-lhe honestamente. Não pode recuperar 8 anos numa conversa. Sei, assentiu, mas estou disposta a tentar, passo a passo, dia a dia, se me permitires. Olhei minha tia. Realmente a olhei pela primeira vez em anos. Vi as linhas de preocupação no seu rosto, o cansaço nos seus olhos, o peso dos seus próprios remorsos, e percebi que aferrar-me ao meu ressentimento não estava castigando-a, estava castigando a mim mesmo. Está bem, disse finalmente. Podemos tentar, mas necessito que entenda que se isto vai funcionar, tem que ser nos meus termos. Não mais segredos, não mais favoritismos, não mais fingir que os problemas não existem. Entendido, disse, seu rosto iluminando-se com esperança genuína. Completamente entendido. Passamos a seguinte hora conversando realmente, talvez pela primeira vez nas nossas vidas. Contei sobre meu trabalho, sobre os desafios de gerenciar operações internacionais, sobre meus planos de eventualmente abrir minha própria firma de consultoria. Falei sobre Carolina, sobre como nos conhecemos, sobre os primeiros meses do nosso relacionamento, quando ambos éramos tão cautelosos por nossas feridas passadas. Ela escutou, realmente escutou, fazendo perguntas reflexivas e mostrando interesse genuíno. Não tentou aconselhar ou corrigir, simplesmente deixou que eu falasse. Em troca, ela me contou coisas que nunca havia sabido, sobre seus próprios medos e inseguranças, sobre como a pressão de manter a imagem de família
família perfeita a havia consumido durante anos, sobre como o divórcio de Rodrigo e Fernanda havia sido um despertar brutal que a forçou a confrontar verdades que havia estado evitando. Quando finalmente nos despedimos, havia algo diferente entre nós. Não era perdão completo, não era a relação tia e sobrinho que poderíamos ter tido se as coisas tivessem sido diferentes, mas era um começo. E pela primeira vez em 8 anos, senti que talvez, só talvez, pudéssemos construir algo real. Aquela noite, enquanto contava a Carolina sobre meu encontro com minha tia, ela me abraçou forte. Estou orgulhosa de ti, disse. Sei o difícil que deve ter sido dar-lhe essa oportunidade. Tu me inspiraste, admiti. Se tu podes acreditar em segundas oportunidades depois de tudo que passaste, eu também posso tentar. 2 semanas depois, meus tios vieram jantar na nossa casa. Foi a primeira vez que pisaram no nosso lar, o santuário que Carolina e eu havíamos construído juntos. Vi como minha tia olhava cada detalhe, as fotos das nossas viagens nas paredes, os livros empilhados nas estantes, as plantas que Carolina cuidava meticulosamente. Tua casa é linda, disse minha tia com sinceridade. Sente-se cálida, acolhedora. Carolina e eu trabalhamos muito nela, respondi. Queríamos que fosse um lugar onde pudéssemos ser completamente nós mesmos. O jantar foi surpreendentemente agradável. Carolina havia preparado um menu espanhol, honrando suas raízes, e meus tios se esforçaram genuinamente para conhecê-la. Perguntaram sobre sua família, seu trabalho, suas paixões, e o mais importante, a escutaram. Meu tio, geralmente tão reservado, se abriu sobre seus próprios arrependimentos. Passei tanto tempo construindo uma carreira que negligenciei construir relacionamentos reais com minha família, admitiu. Agora vejo o custo dessas escolhas. Carolina, com sua graça característica, respondeu com compaixão, mas também com honestidade. Nunca é demasiado tarde para mudar, Sr. Paulo. Ricardo é evidência viva disso. Ele mudou sua vida completamente depois do que aconteceu. Vocês também podem fazê-lo. Depois do jantar, enquanto Carolina preparava café, meu tio me pediu para conversar a sós. Saímos à varanda onde a cidade se estendia diante de nós num mar de luzes. Sobrinho começou olhando para o horizonte em vez de para mim. Há algo que necessito te dizer. Algo que nunca te disse há 8 anos. Esperei, dando-lhe tempo para reunir seus pensamentos. Quando partiste naquela noite depois de encontrar Rodrigo e Fernanda, vim te buscar, confessou. Cheguei ao teu apartamento justo quando estavas carregando a última das tuas caixas no carro. Estacionei na rua e fiquei ali observando-te. Por que não saiu do carro? Perguntei. Por que não falou comigo? Porque era um covarde, disse simplesmente. Vi a dor no teu rosto. Vi como tuas mãos tremiam enquanto fechavas o porta-malas. E soube que se saísse daquele carro, se te olhasse nos olhos, teria que escolher. Teria que dizer que o que Rodrigo fez estava errado, que não podia apoiá-lo. Mas tinha medo de que se fizesse isso, tua tia nunca me perdoaria por dividir a família. Suas mãos apertaram a grade da varanda. Então te vi partir e disse a mim mesmo que estava fazendo o correto ao manter a paz. Mas a verdade é que tomei a saída covarde, e essa decisão me perseguiu cada dia desde então. Tio, comecei, mas ele levantou uma mão. Deixe-me terminar, por favor. Durante todos estes anos, justifiquei-me dizendo que estava protegendo a família, mas o que realmente estava fazendo era proteger a mim mesmo das conversas difíceis, das consequências incômodas, de ter que admitir que havia criado um filho que era capaz de trair seu próprio primo. Voltou-se para me olhar finalmente, lágrimas nos seus olhos. Não posso mudar aquela noite, não posso recuperar esses 8 anos, mas posso te dizer agora o que deveria ter te dito então. O que Rodrigo fez estava errado, imperdoavelmente errado, e nós estivemos errados ao permitir, ao justificar, ao te pedir que simplesmente superasses. Pela primeira vez na minha vida adulta, vi meu tio chorar abertamente. Este homem que sempre havia sido a imagem da compostura, que nunca mostrava fraqueza, estava quebrado diante de mim. Perdeste mais que uma noiva naquela noite, continuou. Perdeste teu sentido de segurança, tua confiança na família, teu lar, e nós te falhamos quando mais necessitavas de nós. Sinto muito, sobrinho. Sinto mais do que as palavras podem expressar. Aproximei-me dele, e depois de um momento de hesitação, o abracei. Ele se aferrou a mim como se estivesse se afogando, e eu fosse seu salva-vidas. Senti seus ombros sacudirem com soluços reprimidos durante anos. Obrigado por me dizer isto, disse quando finalmente nos separamos. Significa mais do que sabe. Ele assentiu, limpando os olhos com as costas da mão. Tua tia tinha razão. És o melhor de nós. Sempre foste. Não se trata de ser melhor, tio, disse suavemente. Trata-se de aprender a viver com as consequências das nossas decisões. Você e tia Márcia tomaram decisões que tiveram um custo. Eu tomei a decisão de partir e isso também teve um custo. Mas ao final, todos temos que decidir se vamos deixar que essas decisões nos definam ou se vamos crescer a partir delas. Voltamos para dentro, onde Carolina e minha tia estavam profundamente imersas em conversa. Minha tia estava mostrando-lhe fotos no seu telefone, fotos de quando eu era criança que nunca havia visto. Carolina escutava com genuíno interesse, fazendo perguntas, rindo nos momentos apropriados. Era estranho vê-las assim, minha esposa e minha tia, conectando de uma maneira que nunca pensei que seria possível. E percebi que isso era o que Carolina havia visto desde o princípio, esta possibilidade de cura, de crescimento, de segundas oportunidades. Quando meus tios finalmente foram embora aquela noite, depois de promessas de futuros jantares e visitas, Carolina e eu ficamos parados no umbral da nossa porta, observando como se afastavam. Como te sentes? Perguntou Carolina, entrelaçando seus dedos com os meus. Como se algo que havia estado quebrado durante muito tempo finalmente estivesse começando a sarar, respondi. Não é perfeito. Provavelmente nunca será, mas é real, e isso é mais valioso que a perfeição. Ela apoiou sua cabeça no meu ombro. Concordo. Durante os seguintes meses, a relação com meus tios continuou evoluindo lentamente. Não houve um momento mágico de reconciliação completa. Não houve um abraço cinematográfico onde tudo se resolveu instantaneamente. Em vez disso, foi um processo gradual de reconstrução, tijolo por tijolo, conversa por conversa. Estabelecemos limites claros, jantares familiares uma vez por mês, ligações telefônicas semanais que deviam focar-se em conversa real, não em trivialidades superficiais. E o mais importante, um entendimento mútuo de que Rodrigo necessitava encontrar seu próprio caminho sem interferência constante. Rodrigo, por sua parte, eventualmente mudou-se para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Segundo minha tia, havia conseguido um emprego numa oficina mecânica, algo completamente diferente do negócio de carros usados do seu ex-sogro. Era um começo humilde, mas era seu. Não tínhamos contato direto. Às vezes minha tia mencionava como estava e eu escutava educadamente, mas sem fazer perguntas. Essa ferida ainda era demasiado fresca, demasiado profunda. Talvez algum dia pudéssemos ter algum tipo de relação, mas não estava
estava pronto para isso ainda e estava bem. Fernanda, por outro lado, havia desaparecido completamente das nossas vidas. Segundo minha prima, havia se mudado para outra cidade, começando novamente num lugar onde ninguém conhecia sua história. Esperava que encontrasse paz. Esperava que aprendesse de seus erros, mas sua história já não era parte da minha. 6 meses depois da festa de aniversário, Carolina e eu recebemos notícias que mudariam nossas vidas uma vez mais. Estava grávida. A notícia nos encheu de uma alegria que não havia sentido em anos. Imediatamente começamos a planejar, a nos preparar, a imaginar como seria nossa vida como pais. E desta vez, quando contamos à minha família, a resposta foi completamente diferente. Minha tia chorou de felicidade. Meu tio nos abraçou a ambos, murmurando felicitações com voz emocionada. E quando perguntaram se podiam estar envolvidos, se podiam ser parte da vida do seu neto, Carolina e eu trocamos um olhar e assentimos. Sim, disse. Sob nossos termos, com limites claros. Mas sim, queremos que este bebê conheça seus tios-avós. A expressão de gratidão pura nos rostos dos meus tios foi suficiente para confirmar que havíamos tomado a decisão correta. Não estava dando-lhes uma segunda oportunidade por eles. Estava dando pelo meu filho, para que tivesse a família estendida que eu havia perdido. Mas também estava dando por mim mesmo, porque havia percebido que carregar o ressentimento apenas me machucava a mim. Perdoar não significava esquecer, significava escolher, não deixar que o passado envenenasse meu futuro. Uma noite, enquanto Carolina dormia ao meu lado, sua mão sobre seu ventre apenas visível, encontrei-me pensando em Rodrigo. Perguntei-me se ele havia encontrado alguma medida de paz, se havia aprendido algo de tudo isto. Parte de mim esperava que sim, não por ele, mas porque a justiça divina não se tratava de ver outros sofrer. Tratava-se de que todos encontrássemos nosso caminho para a redenção, cada um ao seu próprio ritmo. Peguei meu telefone e, depois de um longo momento de hesitação, escrevi uma mensagem, não para Rodrigo, mas para minha tia Márcia, e escrevi: tenho estado pensando, quando o bebê nascer, se Rodrigo quiser conhecer seu sobrinho ou sobrinha, pode fazê-lo sob supervisão, com limites claros, mas pode fazê-lo. Todos merecem a oportunidade de crescer. Sua resposta chegou minutos depois. Obrigada, Ricardo. Isso significa mais do que sabes. Teu tio e eu estamos muito orgulhosos do homem que és. Deixei o telefone e me aconcheguei junto a Carolina, envolvendo meu braço protetoramente ao redor dela e do nosso filho por nascer. Havia percorrido um longo caminho desde aquela tarde há 8 anos, quando encontrei meu primo com minha noiva. Havia perdido muito nesse caminho, mas também havia ganhado tanto mais. Tinha uma esposa que me amava incondicionalmente, uma carreira bem-sucedida que me enchia de satisfação e logo teria um filho. Tinha uma relação em processo de cura com meus tios, construída sobre honestidade e respeito mútuo. E tinha paz, algo que havia buscado durante anos, sem saber como encontrar. A vingança perfeita não havia sido destruir Rodrigo ou Fernanda. Havia sido construir uma vida tão plena, tão rica, tão cheia de amor verdadeiro, que sua traição familiar havia se tornado irrelevante. Eles haviam perdido a capacidade de me ferir, porque eu havia encontrado algo mais valioso que qualquer coisa que pudessem me tirar. Enquanto adormecia com Carolina respirando suavemente ao meu lado, soube com certeza que a justiça divina não se tratava de karma ou vingança. Tratava-se simplesmente de viver bem, de amar profundamente e de escolher o crescimento sobre o ressentimento. E nisso, havia ganhado mais do que jamais havia perdido. A gravidez de Carolina transcorreu sem complicações. Cada ultrassom, um lembrete da vida que estávamos criando juntos. Meus tios estiveram presentes em cada passo que lhes permitimos dar, respeitando os limites que estabelecemos sem questioná-los. Era uma mudança refrescante vê-los se esforçando genuinamente para ser melhores. Uma tarde de sábado, 3 meses antes da data do parto, recebi uma ligação inesperada. Era Rodrigo. Ricardo, sua voz soava diferente, mais madura, talvez menos arrogante. Sei que provavelmente não queres falar comigo, mas necessito te dizer algo. Estou escutando, respondi com cautela. Ouvi sobre o bebê. Parabéns. E quero me desculpar apropriadamente, não por telefone. Poderias te encontrar comigo? Só nós dois. Carolina, que havia escutado a conversa, me olhou com uma pergunta silenciosa nos seus olhos. Assenti lentamente. Está bem. Café Central. Amanhã às 16 horas. Estarei ali, disse Rodrigo. E Ricardo, obrigado por me dar esta oportunidade. Quando cheguei à cafeteria central no dia seguinte, Rodrigo já estava esperando numa mesa do fundo. Parecia diferente. Havia perdido o peso que havia ganhado durante seu casamento com Fernanda. Sua roupa era simples, mas limpa. E havia algo na sua postura que sugeria humildade em lugar da arrogância que sempre havia caracterizado sua personalidade. Ricardo, disse pondo-se de pé quando me aproximei. Obrigado por vir. Sentamo-nos num silêncio incômodo enquanto o garçom tomava nossos pedidos. Quando finalmente se foi, Rodrigo respirou profundamente. Não sei por onde começar, admitiu. Ensaiei isto 1000 vezes na minha cabeça, mas agora que estás aqui, todas as palavras soam inadequadas. Então só seja honesto, sugeri. É o único que importa agora. Ele assentiu, olhando sua xícara de café como se contivesse as respostas que buscava. Depois que Fernanda e eu nos separamos, toquei fundo. Perdi meu trabalho, perdi o apartamento que estava alugando, terminei vivendo com meus pais novamente como um adolescente fracassado. E durante esses meses escuros, tive muito tempo para pensar. Levantou o olhar para encontrar o meu. Pensei sobre o que te fiz. Não só a traição familiar óbvia de me deitar com Fernanda, mas tudo que veio depois. A forma como me casei com ela, sabendo que estava te destruindo. A forma como permiti que meus pais me protegessem das consequências. A forma como durante 8 anos me convenci de que havia ganhado algo, quando na realidade só havia perdido meu primo. O que fizeste estava errado, disse. Simplesmente não há forma de adoçar isso. Sei, assentiu. E por muito tempo tentei justificá-lo. Dizia a mim mesmo que estava apaixonado, que não podia evitar, que tu eventualmente superarias. Mas a verdade é mais feia que isso, Ricardo. A verdade é que estava com ciúmes de ti. Ciúmes, repeti. Genuinamente surpreendido. Sempre estive, admitiu. Eras o primo mais velho, o responsável, o que sempre tinha tudo sob controle. Tiravas boas notas sem esforço. Conseguiste um grande emprego. Encontraste uma noiva linda. E eu era o bebê da família, o que sempre necessitava ajuda, o que nunca parecia poder fazer nada por si mesmo. Fez uma pausa, suas mãos apertando a xícara. Quando Fernanda mostrou interesse em mim, foi como uma validação que nunca havia tido. Finalmente tinha algo que tu querias. Finalmente era eu quem ganhava. E essa sensação foi tão embriagadora que não me importou o custo. Então me usaste
Mudaste, disse, a mim e a Fernanda, para te sentir melhor contigo mesmo. Sim, admitiu sem desculpas. E depois, quando me casei com ela, cada dia foi um lembrete de que minha vitória foi oca, porque nosso relacionamento estava construído sobre tua dor, e essa base nunca foi sólida. Cada vez que discutíamos, cada vez que ela mencionava o diferente que era de ti, cada vez que passávamos por algum problema, sabia que era o preço da minha traição familiar. O garçom trouxe nossos cafés interrompendo o momento. Quando se foi, Rodrigo continuou. Ver-te com Carolina na festa de aniversário foi como receber um soco no estômago. Vi o que o amor verdadeiro realmente parece. Vi como se olhavam, como se apoiavam mutuamente, como simplesmente existiam juntos com tanta naturalidade. E percebi que nunca tive isso com Fernanda. Nunca teria, porque começamos da maneira errada. O que você quer de mim, Rodrigo? Perguntei diretamente. Por que estamos aqui? Ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Não quero nada. Só necessitava te dizer que sinto muito, que entendo o dano que causei, que se pudesse mudar o que fiz, faria num segundo. Fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Mas não posso. O único que posso fazer é te dizer que passei os últimos meses trabalhando em mim mesmo. Vou à terapia 2 vezes por semana. Estou trabalhando numa oficina mecânica, ganhando meu próprio dinheiro sem depender dos meus pais. Estou tratando de converter-me em alguém de quem possa me orgulhar, não por comparação com ninguém mais, mas pelos meus próprios méritos. Isso é bom, disse sinceramente. Me alegra que esteja fazendo esse trabalho. Minha mãe me disse que quando teu bebê nascer, poderia ter a oportunidade de conhecê-lo, continuou. Quero que saibas que não darei essa oportunidade por garantida. Se decides que não queres que seja parte da vida do teu filho, entenderei completamente. Olhei meu primo. Realmente o olhei pela primeira vez em anos. Vi um homem quebrado que estava tentando reconstruir-se. Vi remorso genuíno, mas também vi algo mais. A possibilidade de crescimento real. Rodrigo, disse lentamente. Não vou mentir e dizer que tudo está perdoado, ou que podemos voltar a ser primos como antes. Demasiado aconteceu para isso. Entendo, disse rapidamente, mas continuei. Acredito em segundas oportunidades para pessoas que demonstram mudança genuína. Se continuas com tua terapia, se segues trabalhando em ser melhor pessoa, se respeitas os limites que Carolina e eu estabelecemos, então sim, eventualmente poderás conhecer teu sobrinho ou sobrinha. Vi como seus olhos se enchiam de lágrimas. Obrigado, Ricardo. Não sabes o que isso significa. Mas necessitas entender algo, acrescentei firmemente. Isto não é para ti, é para meu filho. Quero que cresça conhecendo sua família estendida, incluindo-te. Mas se em algum momento tua presença se tornar tóxica ou problemática, não hesitarei em te cortar completamente. Entendido, assentiu vigorosamente. Completamente entendido. E Rodrigo, disse uma última coisa. Necessito que entendas que nunca voltaremos a ter a relação que tínhamos. Não podemos. Demasiado se quebrou. Mas talvez com o tempo possamos construir algo novo. Algo baseado em respeito mútuo e honestidade em lugar de competição e ciúmes. Gostaria disso, disse em voz baixa. Gostaria muito. Terminamos nossos cafés falando de coisas superficiais. Seu trabalho na oficina, meus preparativos para o bebê, as mudanças na cidade. Não foi confortável, mas foi civilizado. E por agora, isso era suficiente. Quando contei a Carolina sobre meu encontro com Rodrigo, ela me escutou atentamente antes de responder. Como te sentes a respeito? Perguntou. Honestamente não sei, admiti. Parte de mim quer acreditar que mudou realmente. Outra parte está esperando o outro sapato, esperando que volte a decepcionar. Ela tomou minha mão. Essa é uma reação completamente válida. Mas sabes o quê? O fato de que estás disposto a dar-lhe uma oportunidade, apesar do teu ceticismo, demonstra o longe que chegaste na tua própria cura. 2 meses depois, nosso filho nasceu. Tiago chamamos em honra ao avô de Carolina. Era perfeito em todos os sentidos, com os olhos de Carolina e o que ela jurava era meu nariz. Meus tios chegaram ao hospital dentro da primeira hora, trazendo flores e lágrimas de alegria. Deixamos que segurassem Tiago, fotografassem o momento, fossem os tios avós que queriam ser. E pela primeira vez em 8 anos, senti que realmente éramos uma família. Rodrigo pediu para nos visitar uma semana depois do nascimento. Chegou com um ursinho de pelúcia modesto e um cartão escrito à mão. Observei-o enquanto segurava Tiago com extremo cuidado, seus olhos cheios de assombro. É lindo, Ricardo, murmurou. Parece-se contigo. Parece-se consigo mesmo, corrigi gentilmente. É sua própria pessoa. Rodrigo passou só 20 minutos conosco antes de se despedir, respeitando o limite de tempo que havíamos estabelecido. Ao partir, deteve-se na porta. Obrigado por me deixar conhecê-lo, disse. Não tomei a ligeira. Durante os seguintes meses, estabelecemos uma rotina. Rodrigo podia visitar uma vez por mês, sempre com ao menos um de nós presente. As visitas eram curtas, mas positivas. Ele trazia pequenos presentes apropriados, perguntava sobre o desenvolvimento de Tiago e partia quando era hora. Um dia, 6 meses depois do nascimento de Tiago, Rodrigo chegou com notícias. Conheci alguém, anunciou com um sorriso tímido. Chama-se Patrícia. É terapeuta na clínica onde vou às minhas sessões. Começamos a falar depois que terminei meu tratamento formal. E bem, é diferente, Ricardo. Ela me conhece, conhece meus erros, minha história, tudo. E ainda assim quer me conhecer melhor. Me alegro por ti, disse. E dizia sério. Vou devagar desta vez, explicou. Aprendendo a construir algo sobre uma base sólida, como tu e Carolina. Carolina, que estava alimentando Tiago, sorriu. Isso é sábio, Rodrigo. Os relacionamentos que duram são os que se constroem pacientemente. Com o passar do tempo, minha relação com Rodrigo evoluiu para algo que nunca havia imaginado. Não éramos os primos próximos que havíamos sido na infância. Provavelmente nunca seríamos. Mas éramos 2 homens adultos que haviam aprendido lições difíceis e estavam tratando de fazer as pazes com seu passado. A verdadeira justiça divina, percebi, não estava na separação de Rodrigo e Fernanda ou no seu sofrimento posterior. Estava no crescimento que todos havíamos experimentado como resultado das nossas escolhas. Rodrigo havia tocado fundo e havia usado essa experiência para reconstruir-se. Meus tios haviam enfrentado as consequências do seu favoritismo e haviam escolhido mudar. E eu havia aprendido que perdoar não significava esquecer, mas escolher não deixar que o passado envenenasse meu futuro. Uma tarde, enquanto observava Tiago brincar no seu tapete, Carolina sentou-se ao meu lado. No que pensas? Perguntou. No longe que chegamos, respondi. Há um ano nunca teria imaginado que estaria aqui.
com nossa família reconciliando-se, com Rodrigo tentando genuinamente ser melhor, com um filho lindo que nos une a todos. Estás em paz com tudo? Perguntou. Pensei antes de responder. Não é que esteja em paz com o que aconteceu. A traição familiar de Rodrigo ainda dói quando penso nela, mas estou em paz com onde estou agora, com quem sou, com a vida que construímos. Olhou-me com esses olhos que sempre pareciam ver diretamente a minha alma. Isso é tudo o que podemos pedir, meu amor. Não perfeição, mas paz. Aquela noite, depois de acomodar Tiago, encontrei-me refletindo sobre os últimos 8 anos. Havia perdido muito nesse caminho. Uma noiva que pensei que amava, anos de relação com minha família, a inocência de acreditar que o sangue sempre significava lealdade, mas também havia ganhado muito mais. Havia encontrado o amor verdadeiro com Carolina, uma mulher que me via completamente e me escolhia cada dia. Havia construído uma carreira bem-sucedida da qual estava genuinamente orgulhoso. Havia aprendido a estabelecer limites saudáveis e a exigir o respeito que merecia. E tinha um filho que me havia ensinado que o amor mais puro é o que se dá sem expectativa de nada em troca. A vingança perfeita não havia sido destruir aqueles que me haviam machucado. Havia sido construir uma vida tão rica, tão plena, tão significativa, que sua traição se converteu em nada mais que um catalisador para meu crescimento. E nisso, havia encontrado algo mais valioso que qualquer vitória. Havia encontrado a paz. Passaram-se 4 anos desde aquela festa de aniversário que mudou tudo. Tiago agora tem 3 anos e meio, e há 5 meses chegou sua irmã Lívia. Minha vida converteu-se numa linda rotina de fraldas, risos infantis, noites de insônia e amor incondicional. Carolina e eu seguimos sendo a equipe sólida que sempre fomos. Ela reduziu sua carga de trabalho para passar mais tempo com as crianças, mas segue sendo uma força poderosa no seu campo. Eu, por minha parte, finalmente dei o passo de abrir minha própria firma de consultoria há 1 ano e meio. É mais trabalho e mais risco, mas também é mais satisfatório que qualquer coisa que tenha feito antes. Meus tios são tios-avós dedicados. Vêm nos visitar cada 2 semanas, levam Tiago ao parque, ajudam com Lívia quando necessitamos um respiro. Cumpriram cada promessa que fizeram há 4 anos. Não são perfeitos. Ninguém é, mas são genuínos. E isso é o que importa. Rodrigo casou-se com Patrícia há 1 ano e meio numa cerimônia pequena e íntima. Carolina e eu assistimos junto com nossos tios e alguns amigos próximos. Foi estranho estar no casamento do meu primo, mas também foi sanador de uma maneira que não esperava. Ver Rodrigo genuinamente feliz com uma mulher que o desafia a ser melhor cada dia, confirmou-me que as pessoas realmente podem mudar quando estão dispostas a fazer o trabalho difícil. Agora Rodrigo gerencia sua própria oficina mecânica. É pequena, só ele e 2 empregados, mas é sua e está prosperando. Patrícia continua trabalhando como terapeuta e juntos parecem ter encontrado um equilíbrio saudável. Não somos primos próximos, provavelmente nunca seremos, mas somos cordiais. Vemo-nos em reuniões familiares, nossos filhos brincam juntos e há respeito mútuo. Patrícia está grávida agora, esperando seu primeiro filho. Quando Rodrigo me contou, havia nervosismo nos seus olhos, como se temesse que de alguma maneira sua felicidade pudesse me magoar. Assegurei-lhe que estava genuinamente feliz por ele, e estava. Fernanda desapareceu completamente das nossas vidas. Ouvi por casualidade que mudou-se para o exterior, começou uma carreira em design gráfico e está num relacionamento sério com alguém que conheceu lá. Desejo-lhe o melhor. Todos merecemos a oportunidade de começar de novo. A tia Glória, quem foi instrumental em começar o processo de cura familiar aquela noite no restaurante, faleceu no ano passado. Foi pacífica, rodeada de família. No seu funeral, meu tio deu um discurso emotivo sobre como ela sempre teve a coragem de dizer as verdades difíceis que outros evitavam. Agradeceu-lhe publicamente por sacudir nossa família da sua complacência. Foi um dos momentos mais honestos que vi do meu tio. Às vezes, quando ponho o Tiago para dormir, ele me pergunta sobre a família, sobre por que não vemos o tio Rodrigo tão seguido como aos tios-avós. Expliquei-lhe, em termos apropriados para sua idade, que às vezes as pessoas cometem erros que levam muito tempo para sarar, mas que o importante é que todos estão tratando de ser melhores. Ele aceita com a simplicidade com que as crianças aceitam as coisas complicadas. Para ele, o tio Rodrigo é simplesmente o tio Rodrigo, o que conserta carros e lhe ensina sobre ferramentas. Não carrega com o peso da nossa história, e isso é exatamente como deveria ser. Carolina e eu celebramos nosso 6º aniversário de casamento no mês passado. Voltamos à Espanha, a região onde nos casamos, deixando as crianças com meus tios por 1 semana. Foi a primeira vez em anos que estivemos completamente sós, sem responsabilidades de pais, só nós 2. Uma noite, enquanto jantávamos num pequeno restaurante com vista aos vinhedos, ela tomou minha mão. Alguma vez te arrependes? Perguntou. De me dar uma oportunidade depois de tudo que havias passado? De arriscar-te novamente? Nunca, respondi sem vacilação. Tu me salvaste, Carolina. Salvaste-me de converter-me em alguém amargo e fechado. Mostraste-me que o amor verdadeiro existe, que vale a pena arriscar, que as pessoas corretas escolhem ficar. E tu mostraste-me, disse ela com lágrimas nos olhos, que a força não é sobre não quebrar-se, é sobre reconstruir-te mais forte depois que te quebram. Beijei-a então sob as estrelas espanholas, no país onde começamos nossa vida juntos, e percebi que esta era a verdadeira justiça divina. Não vingança, não ver outros sofrer, mas simplesmente encontrar tua própria felicidade tão completamente que o passado perde seu poder sobre ti. Há poucos dias recebi uma mensagem de texto de Rodrigo. Era uma foto de uma ultrassom, seu futuro filho movendo-se dentro do ventre de Patrícia. A mensagem dizia: obrigado por me mostrar como ser um bom pai através do teu exemplo com Tiago e Lívia. Espero poder fazê-lo metade tão bem quanto tu. Respondi-lhe: farás ótimo. E se alguma vez necessitares conselho, aqui estou. 4 anos atrás nunca teria imaginado escrever essas palavras. Mas as pessoas mudam, as famílias saram, e o perdão, quando se dá a pessoas que genuinamente o merecem, pode ser o ato mais libertador de todos. Ontem à noite, enquanto Carolina dormia ao meu lado, e eu escutava o monitor do bebê transmitindo a respiração suave de Lívia, pensei naquela tarde há 12 anos quando encontrei Rodrigo e Fernanda juntos. Pensei na dor devastadora, na sensação de que meu mundo estava desmoronando. Se pudesse voltar e falar com aquele Ricardo de 27 anos, dir-lhe-ia que tudo vai estar bem, que a dor que sente agora é real e válida, mas que não o definirá, que a traição familiar que está experimentando o levará eventualmente a Carolina, a Tiago, a Lívia, a uma vida mais rica do que jamais imaginou. Dir-lhe-ia que a vingança perfeita não é planejar a queda daqueles que te machucaram, é construir uma vida tão linda que sua traição se converte em nada mais que uma nota de rodapé.
na tua história de sucesso. Dir-lhe-ia que o amor verdadeiro existe, que a família pode sarar e que a justiça divina não sempre se vê como esperamos, mas sempre chega. Esta manhã, enquanto tomávamos café da manhã em família, Tiago derramou seu suco sobre a mesa. Rodrigo e Patrícia vêm jantar esta noite com meus tios, uma das nossas reuniões familiares mensais. Carolina está preparando sua famosa paella. Lívia está na sua cadeira alta esmagando banana no seu cabelo. A casa está cheia de ruído, caos e vida. E enquanto limpo o suco derramado, escutando Carolina rir de algo que Tiago acabou de dizer, segurando Lívia contra meu peito, não posso evitar sorrir. Esta é minha vingança perfeita. Esta vida caótica, linda, cheia de amor verdadeiro. Esta família que construí com Carolina, este momento agora mesmo, onde sou completamente feliz, sem necessitar que ninguém mais sofra para minha satisfação. Meu primo roubou minha noiva há 12 anos. 8 anos depois zombou de mim por estar solteiro, e então viu minha esposa, viu minha vida, viu tudo o que havia construído desde as cinzas da sua traição familiar, e percebeu, como todos eventualmente perceberam, que eu não havia perdido nada, porque tudo o que realmente importava estava por vir. Essa é a verdadeira justiça divina, não o sofrimento daqueles que te magoam, mas a realização de que construíste algo tão valioso que sua traição converteu-se no catalisador que necessitavas para encontrar teu verdadeiro destino. E meu destino, resulta, está aqui, nesta cozinha cheia de ruído, com esta mulher incrível ao meu lado, com estas duas crianças lindas que enchem cada dia de propósito, com esta família imperfeita mas sanadora, que finalmente aprendeu o que realmente importa. Rodrigo pensou que me havia tirado tudo há 12 anos. Não sabia que estava me libertando para encontrar tudo o que realmente necessitava. E por isso, no fundo mais profundo do meu coração, quase lhe agradeço. Porque sem essa traição, sem essa dor, sem essa ruptura necessária, nunca teria encontrado este caminho. Nunca teria encontrado Carolina. Nunca teria construído esta vida. Às vezes, o pior que te acontece resulta ser o melhor presente disfarçado. Só necessitas o tempo e a distância para vê-lo. Enquanto termino de limpar a confusão do café da manhã, Tiago puxa minha camisa. Papai, diz com esses olhos grandes que sempre me derretem. Te amo. Eu também te amo, campeão. Respondo, levantando-o nos meus braços. Carolina nos olha aos três, com Lívia agora no seu colo, e sorri com esse sorriso que ainda me tira o fôlego depois de 6 anos. Somos afortunados, diz simplesmente. E tem razão. Somos incrivelmente afortunados. Não porque nada de mal nos aconteceu, mas porque escolhemos construir algo lindo apesar disso. Aquela noite, quando Rodrigo e Patrícia chegam com meus tios, há um momento incômodo na entrada. Rodrigo me olha, e nos seus olhos vejo algo que não estava ali antes. Paz genuína. Não a falsa paz de fingir que o passado não existiu, mas a paz real que vem de tê-lo enfrentado e crescido desde ele. Obrigado por nos receber, diz simplesmente. Assinto, abrindo a porta mais ampla. São família. Sempre serão bem-vindos. E enquanto todos entram, enquanto as crianças gritam emocionadas por ver seus tios-avós, enquanto Carolina cumprimenta calorosamente Patrícia, enquanto o aroma da paella enche a casa, percebo que esta é a verdadeira vitória. Não sobre Rodrigo, não sobre Fernanda, não sobre o passado, mas sobre o ressentimento, sobre o ódio, sobre o impulso de deixar que a dor te defina. Esta é a justiça divina. Escolher o amor verdadeiro sobre a vingança perfeita. Escolher a cura sobre o ressentimento. Escolher construir sobre destruir. E enquanto fecho a porta após a última pessoa entrar, olhando esta família imperfeita mas genuína que finalmente aprendeu a valorizar o que realmente importa, sei com certeza absoluta que ganhei. Não porque alguém perdeu, mas porque todos finalmente aprendemos a ganhar juntos. E vocês? O que opinam desta história? Alguma vez tiveram que reconstruir relações familiares depois de uma traição? Acreditam que o perdão sempre é possível quando as pessoas demonstram mudança genuína? Adoraria ler suas experiências nos comentários. Se esta história tocou seu coração, se te fez refletir sobre tuas próprias relações, sobre a importância do perdão e do crescimento pessoal, eu te convido a fazer parte desta comunidade incrível que estamos construindo aqui. Aperte o botão de inscrever-se, não só pelo conteúdo, mas porque aqui compartilhamos histórias reais de pessoas reais que estão passando por situações semelhantes. Você não está sozinho nas suas lutas. Conte-nos, o que aprendeu com esta jornada de Ricardo? Como te sentiste ao ver a transformação não só dele,